Olá, meus amados irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Mais uma vez aí reunidos para transmitir este culto online, para que cada um esteja aí cultuando em seus lares. É uma grande alegria podermos gravar todos os atos do culto. Louvamos a Deus e agradecemos por mais uma oportunidade que temos de cultuarmos ao Senhor por meio desta transmissão. Queridos, vamos iniciar então este culto de louvor, culto solene. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? João capítulo 11, 25, 26. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O tema do culto desta noite é Deus, o autor da vida. Ele dá, ele tira. E para este momento de adoração, eu convido a igreja a abrirem suas Bíblias no Salmo 139. Faremos a leitura alternada. Eu convido Israel a fazer esta leitura, representando a igreja comigo. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quero destacar o verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos e todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Vamos ter uma palavra de oração, de adoração. Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos criou, o Senhor é o Deus que nos deu vida, o Senhor é o Deus que reina sobre tudo e sobre todos, o Senhor é o Criador do universo. Todas as criaturas, ó Deus,
estão debaixo da tua vontade, da tua soberana vontade. A vida é um dom do Senhor. O Senhor dá e o Senhor tira. Todos os nossos dias estão contados e determinados. Tu és soberano sobre o céu e sobre a terra. Ó Deus, e nós como criaturas do Senhor, devemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, sabendo que todas as coisas que ocorrem estão escritas e determinadas pelo Senhor. Por isso nós Te louvamos, nós bendizemos ao Senhor e nós Te adoramos e glorificamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor ainda com o hino de número 18, Deus dos Antigos. Adoremos ao Senhor com este hino. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz. Ser nosso esteio, guia e proteção, tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em teu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Amados, passemos então agora ao momento de contrição e confissão de pecados e eu os convido a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versos de 15 a 25. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, de 15 a 25. Faremos essa leitura também de forma alternada. Israel, mais uma vez, estará representando a igreja. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem,
encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Quero destacar aqui também o verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Nosso homem exterior continua guerreando contra o homem interior. E por isso nós, reconhecendo o nosso pecado, nos colocamos na presença de Deus, suplicando a Ele o seu perdão. Vamos orar ao Senhor neste momento, uma oração de confissão de pecados. Eu convido Israel que nos conduza nesta oração. Senhor, nosso amado Deus, querido Pai, agora entramos em Tua presença, Senhor, para Te glorificar mais uma vez, ó Pai. Te agradecer por esse momento em que estamos repassando a Sua palavra aos que estão impossibilitados, ó Pai, nesse momento difícil, nesse período de pandemia, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem operado maravilhas em nós, ó Pai. Amém. Agora também te peço perdão, ó Pai, porque como pecador que sou, como falho que sou, eu entendo que não sou nada diante de Ti, Senhor, mas agradeço porque a Sua misericórdia dura para sempre, ó Pai. O Senhor não nos desampara, não desampara os Seus servos, ó Pai. Não importa o que eles façam, ó Pai, não importa quanto pecado eles tenham, Senhor. O Senhor morreu por eles, sabendo que eles seriam pecadores, ó Pai. Obrigado por isso, Senhor. Abençoe a todos. Não nos desampare nunca, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda em contrição e confissão, convido a igreja a cantarmos o hino de número 68, Dependência de Deus, fazendo dessa nossa oração. Cantemos ao Senhor em contrição, em confissão dos nossos pecados ao Senhor. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti.
do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Passemos agora ao momento de consagração ao nosso Deus, e eu convido a igreja a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, faremos a leitura dos versos 1 a 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versos de 1 a 11. O Cântico de Ana, leitura alternada. Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Destaco aqui nesse texto, queridos, o verso de número 6, que confirma o que nós temos destacado até aqui. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Claramente aqui a palavra de Deus nos confirma que nenhuma vida é ceifada, é tirada. É o Senhor quem dá e é o Senhor quem tira. E todos os nossos dias estão contados e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Adoremos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor neste momento. Vamos cantar ao Senhor 2 cânticos de louvor e exaltação ao nosso Deus neste momento. Louvemos ao Senhor. E aqueles irmãos também, aproveitando este momento, consagrem ao Senhor os seus dízimos e suas ofertas, entregando-os à tesouraria da nossa igreja. Deus nos abençoe e louvemos ao nosso Deus neste momento. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga pra ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam pra perto de ti. Que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar,
plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco mais. essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, ó, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas, diga: rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um
Um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim, por isso eu canto glória. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Queridos, vamos passar então um momento de edificação, momento de de ouvirmos a palavra do nosso Deus. Ele falará conosco nesta noite através do seu servo, reverendo Itamar, direto da Primeira Igreja Presbiteriana de Guarulhos. Ele estará ministrando a palavra do Senhor. A meu convite, ele disponibiliza essa mensagem para que sirva também a nossa amada igreja. Atente-se para a palavra do nosso Deus. Hoje eu resolvi fazer um pouquinho diferente, diversificar a dinâmica do nosso culto e vim aqui na nossa igreja para gravar daqui. Marcos capítulo 5, versos, eu vou ler dos versos 21 a 24 e depois dos versículos 35 a 43. Marcos capítulo 5, verso 21. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Pula agora para o verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, e a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados.
mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Muito bem, queria que você pensasse um pouquinho sobre a morte. Estamos cheirando a morte, né? Os nossos dias de hoje estão nos dando dados quase que a todo tempo, a todo momento, falando sobre números de mortos pelo Covid-19 pelo mundo. Mas deixa eu te ampliar um pouquinho os dados sobre a morte. No ano de 2017, 5.653 pessoas morreram só no Brasil de desnutrição. Olha que coisa mais interessante. A cada 46 minutos, uma pessoa comete suicídio no Brasil. Então, muito provavelmente, até o término desta mensagem, uma pessoa cometeu o suicídio no Brasil, sem contar em outros países do mundo. Olha, outra coisa também no ano de 2017, 383.961 pessoas morreram de problemas cardíacos só no Brasil. E quer ver um dado mais alarmante? A cada ano, 7.600.000 pessoas morrem de câncer no mundo. 7.600.000 pessoas no ano de 2020 morrerão de câncer. Ou seja, a morte é algo presente, a morte é algo real que está no dia a dia da nossa vida. Ou seja, enquanto vivemos, ou esperamos a morte, ou tentamos nos afastar da morte, ou tentamos descobrir coisas e achar recursos para nos livrar da morte. Esta é uma verdade. E o que Deus faz com a morte? A Bíblia nos dá vários momentos de Deus mostrando o seu poder, o seu controle sobre a morte. Falamos na semana passada sobre o poder e o controle de Jesus sobre as doenças, e hoje nós vamos ver o poder e o controle de Jesus sobre um momento terrível e o pior momento da vida de uma pessoa, que é o enfrentamento da morte. Eu queria lhe convidar então para continuar neste tema, fé para os piores momentos da vida, e hoje falar o segundo ponto desta palavra, que é fé para quando enfrentamos a morte. Fé para quando enfrentamos a morte. Eu só vou lhe colocar dentro do texto, dentro do contexto. Você se lembra que Jesus havia atravessado o mar de Tiberíades, ido até os Gerazenos, e Jesus acalmou o mar, primeiramente de Tiberíades, o mar da Galileia, entrou entre os Gerazenos, trabalhou expulsando uma legião de demônios de um homem e o transformando em um missionário. E Jesus, chegando em Cafarnaum, sua cidade, a cidade onde ele residia, Jesus tem então pedido do chefe da sinagoga, ou um dos chefes da sinagoga, aquele que organizava todas as coisas, chamado Jairo. Jairo diz que a sua filhinha está à morte, está para morrer, e Jairo leva Jesus vai com ele. No caminho, como nós discutimos na semana passada, uma mulher de fluxo de sangue toca na orla das vestes de Jesus, sai poder, sai virtude, e Jesus então conversa com essa mulher, salva essa mulher do seu pecado, e essa mulher então é reabilitada para a vida. Ok, que momento nós estamos? Um momento onde Cristo fez o que tinha que fazer, e agora eu fico imaginando Jairo conversando, Jairo vendo Jesus conversar com essa mulher, e na cabeça dele, com aquele pedido que havia feito, desesperado, sua filha está para morrer, na cabeça dele, se o mestre atrasar, se não der tempo, e se a menina morrer, Jairo está ali na minha cabeça, angustiado com aquela situação, tipo assim, mais ou menos assim, pensando: Senhor, ok, o Senhor já curou essa mulher de fluxo de sangue, vamos embora, vamos rápido, vamos para casa. Então, o texto no versículo de número 35 inicia ou continua exatamente aí, porque nos diz: falava ele ainda, ou seja, enquanto explicava as coisas que acontecia com a mulher,
essa é a ideia do texto. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que nos dá uma importância, nos mostra a importância que ele tem. Ele é um homem abastado, ele é um homem rico, ele tem subordinados, pessoas que trabalham na sua casa, servindo a ele e a família, ou pessoas que estavam com ele, estavam servindo a esse chefe da sinagoga. Falava ele ainda quando essas pessoas chegaram e falaram para ele: não incomoda mais o mestre, deixa o mestre aí, a tua filha já é morta, não incomode mais ele. É engraçado que a fé destas pessoas é uma fé para a doença, enquanto está viva, até pode acontecer, até pode fazer alguma coisa, mas quando morre, quando acaba-se a vida naquilo que conhecemos como vida, já não tem mais esperança. E é exatamente isso que acontece no mundo que nós estamos vivendo. A fé para as pessoas é a fé no dia a dia, é a fé nas forças naturais, é a fé do: se eu fizer todas as coisas vai dar certo, mas se morreu, acabou. O texto que Marcos nos escreveu de modo inspirado quer nos lembrar, para uns ensinar, para outros lembrar, que Deus é um Deus para além da morte. A morte não é empecilho para ele, a morte não é um momento de interrupção no projeto de Deus. Quando Deus disse que iria salvar o homem, que iria resolver o problema do Éden, ele disse que nem a morte, ou isso está embutido, está contido, que nem a morte é um empecilho para os propósitos eternos de Deus. A gente deve entender ressurreição dos mortos, ou talvez o melhor termo teológico seria trazê-la novamente à vida, não ressurgir para uma nova vida no sentido de como Cristo ressurgiu dos mortos. O que Cristo vai fazer àquela menina é devolvê-la à condição de vida, é reavivá-la, é mostrar o poder dele, ou dar um teaser, um pedacinho do poder dele. E como ele faz isso é maravilhoso, é simplesmente espetacular, que parece que Jesus está conversando com uma pequena menina. O poder de Cristo é tão grande, e a fé que a gente tem que ter no poder de Cristo deve ser igualmente grande, ou deve ser desenvolvida, que Jesus parece que vai falar com essa menina de um modo muito simples. Vamos tentar entender isso ao longo da exposição do texto. Eles disseram para não acompanhar, para não mais incomodar o mestre, e o verso na sequência, Jesus, ele mostra que ele não acolhe as palavras de desânimo dos mensageiros da morte, ou dos mensageiros que trouxeram a notícia da morte. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, a ideia é sem dar importância a estas palavras, sem Jesus ligar para aquilo que falava, e na sequência ainda é muito interessante que ele fala assim, ele não acudiu e disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus está nos ensinando um princípio muito bom, que às vezes as pessoas não entendem. As pessoas pensam, imaginam, que o contrário do medo é a coragem, mas isso não é verdade, porque pessoas muito corajosas têm medo. Jesus estava com medo da morte no sentido de não querer passar por aquela agonia da cruz no Getsemane. A angústia ou medo tomou o coração do Senhor e ele levou até Cristo. Mas o que Jesus está ensinando para Jairo é: troque o seu olhar de medo, troque a sua fixação no problema que lhe deixa apavorado para a fé, o crer somente. Este talvez seja um bom estímulo para como podemos lidar com os medos que nos atrapalham. Então Jesus está sustentando, trabalhando na fé de Jairo. Marcos está nos ensinando isso. O verso 37 nos ensina o seguinte: contudo não permitiu que alguém o acompanhasse. O que é a ideia? Jesus para a multidão que está com ele. Lembre-se que aquilo deve ser espantoso.
ele acabou de fazer um milagre muito maravilhoso. Ele acabou de estancar um fluxo de sangue de uma mulher com 12 anos de problema. Aquilo deixou a multidão mais alvoroçada ainda, e seguiram ele, porque a multidão ouviu o pedido de Jairo. Se lembra que Jairo se ajoelhou, adorou a Cristo. Mateus, no seu relato deste pedido de Jairo, acrescenta que Jairo reconhece que Jesus é Deus, o adora, e que a multidão está: o que será que ele vai fazer? O que será que ele está indo fazer agora? Já que a menina morreu, não estamos entendendo direito o que o Senhor vai fazer. Mas Jesus, inesperadamente, porque Jesus não está dando show nenhum, Jesus está com um propósito muito fixo no seu ministério, de manifestar aos 12 e ensinar aos 12 que Ele é Deus, que Ele é o Messias. Se lembre que nós estamos ainda dentro do contexto: quem é esse que o vento e o mar obedecem à sua voz? Jesus mostrou o poder sobre a tempestade, Jesus mostrou o poder sobre os demônios, Jesus mostrou o poder sobre a doença, e agora Jesus vai mostrar o seu poder sobre a morte. Mas, de modo inesperado, ele pega somente 3 discípulos. Talvez, ao contrário da multidão, Jesus não quer holofotes, e Jesus quer trabalhar nos 3, e ele sabe que esses 3 são 3 importantes líderes que depois vão passar para os outros. Entenda o seguinte, olha que interessante: Jesus pega Pedro, que é sabido ser a voz dos 12, é Pedro líder, é Pedro aquele que toma a frente em diversos momentos. Jesus pega João, que é o mais novo, que é o mais menino. Jesus está formando o caráter de João, e que é aquele que vai não morrer de martírio, mas vai morrer de exílio na ilha de Patmos. Ou seja, João é aquele que vai ser trabalhado mais para o último momento, é o último apóstolo a ficar vivo. E Tiago, Atos capítulo 12, verso 2, nos ensina que Tiago é o primeiro mártir. Tiago é o primeiro que vai morrer pelo nome de Cristo Jesus, pela honra de servir a Cristo Jesus. Lembre-se, Jesus quer formar o caráter desses discípulos, e Ele vai mostrar algo muito maravilhoso para esses discípulos. O verso 38 nos dá um pouco do contexto histórico de como era um velório naquela época. Lembre-se que Jairo é o chefe da sinagoga, e o verso 38 está nos lembrando isso. Eles chegaram à casa do chefe da sinagoga, e muitos causavam um alvoroço. Viu Jesus um alvoroço? Os que choravam e os que pranteavam. Aqui nos dá uma ideia dupla de quem estava lá. Os que choravam, coloca ali os familiares, os conduídos, os que realmente estavam velando o momento da morte, trazendo consolo. E os pranteadores, é muito interessante isso, era um grupo de pessoas que eram os profissionais da morte. O que é isso? Eram pessoas contratadas para chorar. Eram tocadores de flauta, uns que choravam e outros tocavam a flauta para fazer intervalos entre choros de pranto, desesperos, e outros que tocavam músicas tristes, fúnebres, trazendo lamento e lamúria para aquela situação. Então Jesus encontrou aquela turba, aquele alvoroço, e viu pessoas sinceras chorando e pessoas que eram profissionais do choro. Por quê? Era um contexto histórico muito comum, principalmente com um homem muito importante como Jairo. E Jesus vê aquela situação e trata isso de um modo muito peculiar. O verso 39 nos dá uma ideia de uma crítica profética. Olha que interessante. Jesus faz uma crítica àquelas pessoas, e principalmente para os pranteadores profissionais, ou seja, vocês não estão na verdade lamentando a morte, vocês estão usando do momento de morte para o benefício de vocês. Jesus diz assim aos que estavam lá: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme.
Jesus está fazendo uma crítica profética, porque quem pode dizer uma coisa dessa senão aquele que vai chamar a menina dos mortos? Então Jesus está já dando um aviso daquilo que ele iria fazer. Esta menina não está morta. Esta menina, ela vai responder como uma criança que dorme ao meu comando. Vamos tentar entender isso aqui, que é fundamental. Primeiro eu quero afirmar que a menina não está em coma, que a menina não está num sono profundo, que a menina não está doente somente que desmaiou. A menina realmente morreu. O relato de Lucas, no capítulo 8, versos 54 e 55, sobre este episódio, diz algo muito interessante que entendemos como morte. Lucas diz assim: entretanto ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Ou seja, o espírito da menina não estava mais nela. E quando Jesus ordenou que ela, talitá cumi, menina, levante, essa é a tradução literal das palavras de Cristo, o espírito volta a ela. Entendemos que morte é isso, né? O corpo, a matéria volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, Deus, Cristo, Deus, dá ordem ao espírito para que ele volte à vida, para que ele volte a pulsar do ser daquela menina. Então, nós entendemos aqui que ela não está simplesmente em coma, ela dorme. Por que Jesus usa a expressão dormir e ele não usa a expressão clara de olha, ela morreu e eu vou trazer ela à vida? O que nós podemos aprender e ser ensinados? Muito interessante também, é uma ironia. Jesus, na verdade, está trabalhando com a ideia de que é tão simples ele devolver a vida a quem morreu, que é como acordar uma criança do seu sono, é como despertar uma criança do seu sono. Eu não sei como os teus pais lhe despertavam do sono. Meu pai tinha uma mania, hoje eu entendo que gostosa, eu acordo meus filhos, tento acordar aos beijos e falando de modo doce com eles, mas eu não sei se a tua mãe e teu pai te acordam com um grito, com um berro, com não sei como é a dinâmica da tua casa, ou como os teus lhe acordavam, ou como você é acordado, como teu marido lhe acorda, ou como a tua esposa te acorda. Jesus está falando que ele vai dizer a essa menina, tal como um pai fala para uma filha: ei menina, levanta, está na hora de acordar. O sono aqui deve ser visto como o grande poder de Jesus sobre a morte. O verso 40a parece que está nos mostrando que tipo de pessoas estavam lá, né? E riam-se dele, ou seja, os que eram profissionais do pranto são tão hipócritas que agora, em prazo de segundos, eles mudam do pranto para o riso, para o deboche, para a falta de fé. Veja que Cristo está fazendo o milagre, está produzindo o milagre, mostrando o poder de Deus sobre a morte, pela fé que contemplou no coração de Jairo. Cristo tem aquele pedido ainda na sua mente, Cristo sabe do que foi fazer, e não houve atraso, ou o aparente atraso de Jesus ser interrompido por aquela mulher de fluxo de sangue, não é algo ruim nas mãos de Deus, é algo que vai ser transformado numa manifestação de poder maior. Jesus está contemplando, está indo por conta de Jairo. Jesus não está dando espetáculo, Jesus já tirou a multidão, Jesus já tirou os discípulos, outros 9 discípulos, Jesus só está com 3, e o texto nos ensina algo mais ainda, maior ainda. Tendo ele, porém, mandado sair a todos,
sai pranteadores, sai os que choram, sai tocadores de flauta, sai todo mundo daqui. Tomou o pai e a mãe dessa menina, Pedro, Tiago e João, e foi aonde a menina estava, ao quarto da menina, a uma outra antecâmara, outra sala aqui do lado, uma anexa, nós não sabemos aonde, mas Jesus foi aonde a menina estava, e eles foram com Jesus. E aí o texto nos mostra uma das cenas mais lindas que nós podemos pensar sobre Jesus e como ele lida com a morte. Observe o verso 30 e 41, diz assim: tomando-a pela mão, disse. Jesus, de modo afável, em compaixão e doce, toma a morta pela mão. Lembre-se que Moisés havia prescrito que o judeu não podia tocar no morto, tocar no cadáver, mas Jesus sabe que aquela menina será devolvida à vida. É paradoxal, Jesus enfrenta a morte porque sabe que ele dá a vida. Ele toca a mão da menina e chama a Talitá Cumi. Literalmente menina, levanta-te, eu te mando. É uma força de tradução para mostrar que isso é um imperativo, para mostrar que isso é uma ordem. Não tem no original eu te mando, mas o tradutor de modo correto coloca aqui para mostrar a intencionalidade do que Cristo está fazendo. Eu te mando, eu te ordeno. Tal como você acorda o teu filho pela manhã, tal como você fala para tua esposa, para o teu esposo, tal como você trata o teu pai ou a tua mãe já de uma maior idade, espero que de modo doce, fala: ei, levanta, está na hora. Jesus fala para um morto: levanta, está na hora de levantar, está na hora de acordar, volte à vida. Jesus diz ao espírito da menina: eu te ordeno, volte para ela. O homem Deus, o Deus homem que parou o vento e a tempestade, o homem Deus, o Deus homem que disse ao endemoniado: sai. O homem Deus, o Deus homem que dele saiu o poder sem dizer nada, simplesmente emanou dele, agora diz a uma morta, uma criança, com toda a compaixão do mundo, pegando na sua mão: levanta, levanta. A menina levanta, a menina anda imediatamente. Isso é fantástico. Imediatamente ela é pronta em responder. A menina se levanta e põe-se a andar, porque ela tinha 12 anos, ou seja, ela já tinha a capacidade de andar. Ela é devolvida às suas funções normais. É isso que Marcos está nos relatando. Então ficaram todos admirados, sobremodo admirados, muito atônitos. Que é isso? Que é isso que aconteceu? Jesus dá vida aos mortos. Este é o controle, o poder de Deus sobre a morte. E ele disse duas coisas àqueles que estavam presentes. Uma que nós devemos teologicamente entender como o tempo de revelação plena do Messias, quando ele vai ser crucificado e vai ser o Cordeiro de Deus agora de modo prático que tira o pecado do mundo. Como não é chegada esta hora, ele expressamente ele diz aos que estavam: olha, não conta para ninguém aquilo que aconteceu. Ele leva os três para que posteriormente eles deveriam relatar isso. E nós entendemos que a fonte do escrito de Marcos, do Evangelho de Marcos, é Pedro. Pedro é o relator do Evangelho de Marcos, ou seja, nós temos nas nossas mãos o relato de Pedro. É como se Pedro dissesse aqui para a gente agora nesse domingo: ei, eu estava lá, eu vi isso realmente aconteceu. Uma menina morta levantou e começou a andar, e Jesus, para mostrar que ela está viva de verdade, ele diz: agora dá de comer para ela. Lembrando-se, ela estava doente, ela precisa comer. Lembre-se, quando Jesus ressurgiu dos mortos, o que ele fez tantas vezes com seus discípulos foi ceiar, foi partir o pão, foi comer um peixe e um pão com os discípulos. Lembra? Então sempre nós podemos ver em relatos bíblicos que a ressurreição ou reviver é visto quando a pessoa come. Esta é uma tradição que Jesus quer mostrar para os discípulos.
ela realmente voltou à vida. Algumas implicações eu gostaria de deixar com você para esse domingo, que você pensasse na fé em momentos de morte. Que fé devemos ter nesses dias, quando a morte parece que chega cada vez mais perto do Brasil? Porque o mundo nos Estados Unidos morreu tanto, porque na Europa, na Itália, na Espanha, na China, em outros tantos no Irã, em outros tantos lugares do mundo, as pessoas estão morrendo, e o Brasil vai aumentando a sua contagem. Que fé devemos ter? Devemos continuar tendo a fé no Cristo que manda na morte. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém morre de véspera. O dia da tua morte está escrito pelo Senhor Deus. Então eu não vou tomar cuidado, então eu vou fazer o que eu quiser. Não tente o Senhor teu Deus. O que o texto está nos dizendo é: Deus, Cristo Deus tem poder sobre a morte, e não tenha medo de enfrentar a morte. Crê somente. Creia que Ele é poderoso para dizer para a morte diante de você: não é hora, ou é hora. Ela obedece a sua ordem. É a primeira coisa que o texto está nos ensinando. Ele é o Deus que controla a morte. Outra coisa que eu entendo nesse texto é: quando ninguém creu, Jairo creu. Você já reparou que quando os anunciadores da morte, né, os que trabalhavam na casa de Jairo foram e falaram: não incomode mais o mestre. Isso nos parece muitas vezes, quando as pessoas que não creem nos desestimulam a crer, querem que a gente tire o foco da fé no Senhor Deus e comece a pensar somente na desgraça, somente no problema, somente nas dificuldades, somente na possibilidade da morte. Deus está dizendo para a gente nesse domingo: não fique com medo, creia somente, não temas, creia. Esta é uma situação onde a fé de Jairo está sendo trabalhada. Deus está trabalhando, mudando, aumentando a fé de Jairo, e as crises da vida, elas servem para nos fazer crer mais, crescer em fé. Cantamos na semana passada o cântico tão cantado nas igrejas evangélicas, que cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Crescer em que, senão na fé? Crescer em que, senão na crença de que Deus controla todas as coisas? Esse Covid-19, ele pode te matar, sabe? Ele pode te matar, mas se ele não te matar, se ele não me matar, outra doença ou outro problema vindo do pecado que entrou no mundo vai nos matar. O que eu quero que você entenda é que a morte para Deus é como uma criança que dorme num sono profundo. Quando ele ressurgir, quando ele voltar na segunda vinda, quando ele vier buscar o seu povo, ele vai nos chamar dos mortos. Ele vai nos chamar e nós vamos responder, tal como um dia ele fez com esta menina. Tal como ele falou a essa menina: ei menina, acorde. Ele vai falar para cada um de nós que já dormimos em Cristo: levante, é a hora de receber o seu corpo glorificado e de adorar a Deus por toda a eternidade. É assim que a gente tem que pensar na morte. Para um pouco de ver catástrofe e achar que a catástrofe é o fim da vida em Cristo. Não é. Para de reduzir a sua vida ao tempo presente, ao ganho do será que eu tenho para comer, será que eu não tenho para comer? Deus já nos disse que Ele vai cuidar da gente. Talvez o que Ele está falando é que nós deveríamos mudar o modo e a intenção de viver nessa terra, como se aqui fosse o fim, e não é. Esse é o final do ensino de Cristo Jesus, de uma sessão muito interessante, aonde Ele está respondendo para os seus discípulos: eu controlo o vento e a tempestade, controlo as forças naturais.
Eu controlo o mundo espiritual caído, os anjos e demônios, ou os anjos eleitos. Eu controlo tudo que existe no mundo espiritual. Eu controlo as doenças, e agora Ele está falando a um pai desesperado. Eu controlo a morte. Eu digo para a morte até onde ela vai, ou se ela vai ou não. Quem está morrendo de Covid-19 em qualquer lugar do mundo é porque Deus disse que era a hora deles morrerem. Entenda isso. Pense sobre isso. Eu quero que você, no seu desespero de vida, e aqui eu não estou falando só de morte, se alguma coisa lhe atormenta demais, e pensando que Jesus, Ele é aquele que controla a tempestade, os demônios, a doença e a morte, volte-se para Cristo nos seus desesperos e conte para Ele. Conte em oração com a sua família, conte sozinho no momento de oração, na sua cama, no seu quarto fechado. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele não só tem poder, mas Ele associa este poder com compaixão. Jesus, Ele tem compaixão de Jairo, e mesmo sendo interrompido ali pela mulher de fluxo de sangue, Ele não esqueceu-se de Jairo. Jesus, Ele é bom, Ele é Deus, e Ele está com uma compaixão exata sobre os problemas desse mundo, sobre o problema da sua vida. Não pense que Ele está somente disciplinando ou punindo, Ele está ainda tratando em amor. O autor da carta aos Hebreus nos ensina que a disciplina de Cristo é para aproveitamento. Esse momento é um momento onde nós estamos refletindo coisas da nossa vida, estamos afastados. Hoje eu estou aqui na igreja, eu e o diácono Roberval, a igreja está vazia. Quantas vezes nós quisemos vir à igreja, ou não quisemos vir à igreja, ficamos por qualquer motivo em casa, e hoje estamos trancados. Quantas vezes você não quis trabalhar, mas você não pode trabalhar, ou o governo te impede para trabalhar, ou você quer trabalhar, mas o governo não te deixa trabalhar? Você entende como o sentido, o significado do domingo foi perdido? Deus, neste controle sobre a morte, está mostrando para a gente que Ele é que manda em todas as coisas, e com compaixão está falando isso. A lição principal desse trecho é para nós colocarmos o coração, a fé no poder de Jesus. Eu não sei como é que você está colocando a sua fé, mas Deus está lhe dizendo: lance nele as suas inquietações, porque Ele é o Deus que controla a morte. Jesus não é somente o Deus soberano sobre coisas quaisquer, Ele é o Deus soberano sobre a vida e sobre a morte. Ninguém vive e ninguém morre senão por Ele. Jesus é quem está sustentando a fé de Jairo. Entenda, quem vai sustentar a sua fé em todo esse processo é Cristo. É Cristo que reanima Jairo, é Cristo que nos reanima. Por isso corra para Ele, por isso vá até Ele. Por fim, numa última aplicação, o Senhor Jesus parece que demorou, não demorou? Parece que demorou, parece que foi atrasado, parece que o jeito estava indo e era só colocar a mão nessa menina, essa menina ia ser curada, mas a mulher interrompeu aquele negócio, a multidão apertou, a mulher segurou, e Ele para explicar para uma mulher, sabe assim, meu Deus, já curou a mulher, vai embora. Não, Deus não atrasou. Eu não sei porque às vezes Deus não fez na sua vida alguma coisa mudando a situação, mas se Ele não fez, propósito Ele tem, propósito amoroso, porque todas as coisas, todas são todas, inclusive a morte, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem propósito em tudo isso, Deus tem direção, Deus não atrasa, não tem um segundo a mais ou a menos. Ei, perdi, puxa vida, rapaz, se eu chegasse um pouquinho antes, ela teria sido curada. Jesus, é tão simples a morte para Ele que é Deus, que Ele diz para uma menina que está dormindo: acorda, acorda, volta ao Espírito. Se
Se Ele está demorando por alguma coisa, se aparentemente Ele demora, não é demora, é propósito. É propósito, porque Ele faz tudo com propósito. Esse duplo sinal de cura para uma doença e ressurreição ou reavivar uma pessoa da morte é para Deus nos dar, em meio às piores dificuldades da vida, que é a doença e a morte. Nós estamos enfrentando isso agora, uma demonstração de quem é Ele. Creia. Que Deus te abençoe, que Deus te faça entender isso. Quero orar pela sua vida, quero pedir a Deus que te abençoe você e que você continue conservando a sua fé nele. Deus, muito obrigado por esse texto sagrado, por esta palavra abençoadora para o nosso coração. Que o Senhor, ó Pai, nos faça entender que o Senhor manda em todas as coisas, que o Senhor direciona todas as coisas, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Eu louvo ao Senhor, eu agradeço ao Senhor e peço que o Senhor continue fazendo a Tua vontade sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um. Se os irmãos que estão ouvindo, se as pessoas que estão ouvindo estão com medo da morte, com medo de alguma coisa, que o Senhor os faça crer, que eles sejam estimulados a crer que o Senhor não é somente o Deus que manda sobre as tempestades, sobre os demônios ou sobre a doença. O Senhor é o Deus também que manda sobre a morte. Ninguém vai morrer na véspera de alguma coisa, todos iremos morrer quando o Senhor nos determinou. E muito mais do que isso, a morte não é um empecilho para o seu poder. O Senhor demonstrou aqui nesta menina que a morte é vencida como um sono profundo, uma pessoa que dorme quando é acordada. É isso que o Senhor exerce sobre os teus filhos, sobre todos. Obrigado, eu louvo, agradeço e peço no nome e no amor de Cristo Jesus. Amém. Amados, vamos passar então um momento de glorificação, depois de termos ouvido a palavra abençoada do Senhor a nós nesta noite. A palavra da vida, hino de número 350. Louvemos ao Senhor com este hino. Vida eterna, nos vieste conceder, nos vieste conceder. Ao abrirmos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra os teus. Ilumina, ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor, exultando
ter agora uma palavra, uma oração final e depois a impetração da bênção e o amém tríplice. Senhor, nós te louvamos e agradecemos-te por esta noite, pelo culto que tivemos de adoração ao Senhor, pelos louvores que aqui foram entoados a Ti, pelas súplicas que foram feitas. Ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor falou conosco por meio do Teu servo e nós pedimos, ó Pai, que esta palavra realmente cale em nossos corações, possamos estar seguros de que o Senhor é o Deus soberano sobre a vida. O Senhor é o autor da vida. É o Senhor que dá a vida e é o Senhor que a tira. Ninguém mais pode fazer isso. Todos os nossos dias estão contados, cada um deles determinados pelo Senhor, quando nenhum deles havia ainda. Por isso nós louvamos ao Senhor, que é o dono da nossa vida, que é o autor da vida, e que nada que ocorre nesse mundo está alheio à Tua vontade, está acima da Tua vontade. Por isso, ó Pai, nesta confiança, nesta certeza, nós glorificamos a Ti, nós Te adoramos, nós Te exaltamos e nós Te bendizemos por tudo que ouvimos aqui nesta noite, por tudo que cantamos nesta noite, e que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso eterno Deus e Pai, e que as ternas comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amados, assim está encerrado o culto ao nosso Deus nesta noite. E um domingo desse tão especial, nós queremos aqui saudar a todas as mães da nossa igreja, uma grande alegria poder comemorar esse dia. Irmãs tão queridas, tão amadas, que têm aí zelado pelas suas famílias, pelos seus lares, o nosso carinho, o nosso amor por vocês. Espero que tenham ficado felizes com a homenagem feita pela nossa equipe de eventos. Parabéns à comissão de eventos pela bela homenagem feita às mamães da nossa igreja. E receba o nosso carinho, queridas, todas. Amamos muito todas vocês, tá? Eu quero agradecer a todos que têm orado também pela minha mãe, que está internada, um quadro bem delicado. E tivemos que fazer a homenagem para ela pelo celular, né? Os filhos gravando aí para mandar para ela. E eu peço aos irmãos que continuem em oração pela vida dela, pela recuperação dela, pela saúde dela. E agradeço a todos que têm feito isso desde o início, né, nesse período aí, orando pela minha mãe. Vamos continuar em oração por todos os enfermos da igreja, pela Jéssica, pela recuperação dela também, e os demais irmãos e irmãs que estão carecendo aí das nossas orações. Que os irmãos continuem orando nesse sentido, pelo nosso país, pelo mundo, para essa pandemia, que seja encontrado logo a solução deste problema, para que a vida de todos nós volte ao normal, possamos estar nos reunindo para cultuar ao nosso Deus. Orem pelos nossos governantes, pelo nosso país, pelas nações, por todas as nações do mundo, por todos os governos do mundo. É um momento muito delicado para todos. Então oremos por esses motivos e que Deus nos abençoe, nos dê uma boa semana e que os irmãos continuem aí em seus lares fazendo seus cultos domésticos, né, assistindo aí os estudos bíblicos e ouvindo as mensagens, os textos que têm sido colocados, os vídeos que têm sido colocados aí no grupo da igreja para a nossa edificação. Mais uma vez nos colocando à disposição, caso alguém precise, só entrar em contato. Estamos à disposição de todos. Boa semana a todos, queridos, que Deus os abençoe na paz do Senhor. Amém.